Bom dia, friozinho bom, né? Nós vamos iniciar o nosso culto nesta manhã. Meu nome é Cleudair Godoy, para quem ainda não me conhece, eu sou responsável pelo Ministério da Educação aqui da igreja e também dos adolescentes. E estou aqui hoje com a nossa missionária Ania Regina e com o pastor Lauro Mandira, que é gerente de missões mundiais. E eu gostaria então de perguntar se tem alguém que está nos visitando hoje, ou se pela primeira, ou pela segunda, ou terceira vez. Se tem alguém aqui nesta condição, eu gostaria que ficasse de pé para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ou se tem alguém também que está fazendo aniversário de casamento, aniversário de nascimento. Seu nome? Isabelle. Aniversário de nascimento. Ainda não. Mais alguém que fez aniversário de nascimento, casamento? Nosso irmão Marcos Lima. Se tem mais alguém, aniversário de batismo. Então vamos orar com nossos irmãos aqui, agradecendo a Deus por essa priosidade que Deus tem nos dado, que é completar mais um ano de vida, né? Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas vidas dos nossos irmãos aqui. Somos gratos porque o Senhor concedeu a eles mais um ano de vida. Senhor, e assim como eles também estão gratos, por isso eles estão aqui, para prestar essa gratidão ao Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Somos gratos, Senhor, porque são pessoas que estão envolvidas na sua obra aqui nesta igreja. E a nossa oração é que o Senhor conceda graça, saúde e muitos anos de vida, para que eles continuem assim, deste modo, participando da tua obra aqui nesta igreja. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Então nós vamos dar continuidade então ao nosso culto, ouvindo então o nosso prelúdio. dia, meus irmãos.
É com grande alegria que eu estou aqui nesse período no Brasil por um curto tempo, apenas 3 semanas, mas é com grande alegria que eu estou aqui hoje para dirigir o culto. E todos sabemos que esse é o momento que nós adoramos ao Senhor. E nós celebramos ao nosso Deus, cuja palavra é a verdade. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus, nós podemos hoje adorá-lo, glorificá-lo, através do nosso culto. E eu convido você a se pôr de pé, para que nós possamos entoar o hino e realmente bendizer o Senhor, celebrar o Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e do nosso culto também nesta manhã. Graça e paz, irmãos, nessa manhã, o Senhor renova pela sua graça e misericórdia em nossas vidas. Vamos cantar, louvando ao Senhor o cântico: És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz. Quantos têm a paz do Senhor nessa manhã? Quantos querem a paz do Senhor nessa manhã? O Senhor vai nos abençoar.
nós vamos sair daqui melhores do que quando entramos. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas aí nós lembramos do nome poderoso do Senhor e clamamos por Ele. E Ele nos ajuda, Ele vem ao nosso socorro, Ele restaura a nossa alma, nos trazendo a sua paz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É
É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Receba o louvor do teu povo como igreja nesta manhã, Senhor. Nós queremos dizer que é um privilégio para cada um de nós, ó Deus, te adorarmos e oferecermos este culto ao Senhor, Paizinho. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos continuar louvando ao Senhor com o coral. Oh
Amém. Esse é o momento que é o nosso momento de fidelidade na igreja, onde nós continuamos a celebrar e a louvar o Senhor com a nossa contribuição, com nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero agradecer a Deus e aos irmãos, porque se eu estou hoje no campo trabalhando, é graças também à contribuição da igreja que apoia o meu ministério. Então, que você nesta manhã venha e traga com alegria, como forma de louvor, não como uma coisa pesada, mas como louvor ao Deus que é bom e é fiel, e que merece, sim, toda a nossa adoração, toda a nossa reverência. E traga hoje esse dízimo ou a sua oferta com alegria no seu coração. Eu queria convidar os irmãos que são responsáveis para vir pegar as salvas. Amém. Eu queria convidar os irmãos para nós fazermos a nossa leitura bíblica que consta no nosso boletim. É Salmos 103 e nós vamos fazer do 13 ao 18. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com
Irmãos, esse é o nosso momento de intercessão, onde nós podemos e temos o privilégio de trazermos diante do Senhor, de orarmos como congregação e colocar diante do Senhor aquilo que está afligindo o seu coração. Você pode ter uma alegria para agradecer ao Senhor, e eu te convido para vir aqui à frente, ou se colocar de pé, ou você pode ter uma aflição, algum parente na família que esteja enfermo, que esteja precisando da graça e da intervenção de Deus. Então eu queria convidar a cada um, que neste momento é um momento de intercessão, e eu creio, meu irmão, que é um momento extremamente importante, porque nós vamos estar orando como igreja. Você vai estar concordando com aquela oração, com aquele pedido do seu irmão. Você não está ouvindo, mas no seu coração ele sabe e Deus está vendo. Então eu queria convidar você que tem uma necessidade, que fique de pé ou venha aqui à frente, para que a gente possa estar colocando diante do Senhor a nossa intercessão nesta manhã. Eu queria ler que tem um pedido de oração aqui que me foi passado, para nós orarmos. O pedido de oração é pelo irmão José Isidoro Viçosa da Silva, membro da Igreja Batista em Neves, Niterói, e pai do irmão Marco Aurélio Viçosa da Silva, líder de música e louvor do nossa Missão Batista Itacuruçá, em São Gonçalo. Ele está internado no hospital, em coma induzido. E eu gostaria que nós não lembre somente do seu pedido, mas lembre também desse irmão e de tantos outros que estão neste momento no hospital e não têm o privilégio de estar aqui na igreja para louvar o Senhor. Então, vamos lá. Se você não tem alguma coisa, venha aqui à frente ou fique de pé. E vamos estar intercedendo ao Senhor neste momento. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que cuida do seu filho, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu povo. Nós sabemos, Senhor,
que clamar esse nome, o nome de Jesus, o nome o qual foi dado todo o poder e toda a autoridade, Senhor. Por isso, Senhor, sonda o coração de cada pessoa aqui nesta manhã, aquele que está de pé, aquele que ficou sentado, mas o Senhor que conhece e sonda os corações. Que o Senhor venha nesta manhã de encontro a cada necessidade, Jesus. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo cura a quem está enfermo, está trazendo esperança ao que está desesperançado, Jesus. Está trazendo da tua paz aquele que está angustiado, aflito, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o príncipe da paz. Por isso nós pedimos ao Deus maravilhoso, venha sobre nós nesta manhã, Jesus. Atenta para cada um dos nossos pedidos, das nossas necessidades, Pai. E nos abençoa, Senhor. O Senhor conhece a causa do meu irmão que está aqui ao meu lado, Senhor. E nós também a colocamos diante do teu trono, ao Pai abençoador, ao Pai que tem prazer em abençoar os teus filhos. E é assim que eu oro, meu Deus, na confiança, Jesus, que o Senhor é fiel e que o Senhor escuta a oração que nós fazemos, ó Deus, porque nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer os irmãos que estão orando pela minha sobrinha neta e informar que ela está melhor, que ela foi bem da cirurgia e se recuperou bem. Eu estou um motivo de agradecimento e continuar nas orações que os médicos continuam pesquisando aí o problema da minha sobrinha neta. Aí queria agradecer de coração os irmãos que estão orando, tá? Amém, os irmãos podem sentar. E eu queria convidar agora o pastor Lauro Mandila, que vai nos trazer a mensagem nesta manhã. Amém. Vamos orar pelos irmãos. Senhor, nós queremos interceder pelo irmão Lauro, pedir a tua graça, a tua unção, não só para ele, mas para nós enquanto ouvirmos, para que a tua palavra caia numa boa terra, Senhor, e que de verdade, Senhor, essa palavra traga frutos às nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Hoje os irmãos estão recebendo o time reserva aqui na igreja, né? O pastor titular precisou se retirar, os demais titulares da igreja estão todos aqui, mas cada um nas suas atividades, naturalmente trabalhando. E nós recebemos um telefonema do pastor Israel para estarmos aqui nesta manhã. E com muita alegria, aqui viemos para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Também agradecemos a Ana Regina pela direção do culto nesta manhã. Ana Regina, aqueles que são novos aqui, e também aos visitantes que não conhecem, é missionária da igreja. Ela desenvolve hoje um trabalho numa região da Suíça, região bastante carente do Evangelho, e ela está aqui no Brasil para atender a necessidade de saúde da sua família, e retorna em breve para lá. Devemos orar por ela. Não só a Suíça, mas hoje toda a Europa clama pela mensagem do Evangelho puro de Jesus Cristo.
Nós temos grandes e grandes desafios da Europa hoje para evangelização. Queremos também agradecer aos irmãos, porque os irmãos têm sempre orado e abençoado a obra missionária da Junta de Missões Mundiais. Nós já quase nos despedimos domingo passado, com a palavra do pastor Israel, mas ainda estaremos aqui algumas vezes com os irmãos. Na verdade, nós estaremos mudando para Curitiba, nossa terra natal. Nossa casa sempre foi lá, nossas coisas estão lá, nós estamos aqui no Rio a trabalho. E como o trabalho que eu desenvolvo na junta, uma boa parte é de pastoreio dos missionários nos campos, nos 64 países que nós estamos hoje. Então nós vamos fazer parte desse trabalho lá de Curitiba. Estaremos desenvolvendo o acompanhamento todos de lá. E a parte da gerência nós faremos aqui no Rio. Estão vindo alguns dias por semana para estar com os irmãos aqui. Queremos que os irmãos orem por nós. A nossa junta está passando por momentos de mudanças, até mesmo de local, Os irmãos sabem que os batistas brasileiros escolheram aqui a propriedade do seminário para fazer aqui um grande centro dos batistas brasileiros. E já temos algumas entidades morando aqui, algumas juntas, como a Jumoc da Mocidade, enfim, os homens já estão aqui. Agora a Convenção Batista Brasileira estará mudando para cá, e muito em breve as duas juntas missionárias também. Vai ser construído um novo prédio, e vamos ter aqui nesta região um grande centro batista brasileiro. Todas aquelas propriedades ali, a Senador Furtado serão vendidos, e muito em breve todos estaremos aqui. Então os irmãos estejam orando por essas mudanças. Nós louvamos a Deus porque temos alcançado os nossos alvos, a obra missionária avança. Neste ano estaremos entrando em mais 3 novos países, alguns deles completamente fechados, como o Vietnã. Estaremos entrando, já entramos no Vietnã, já temos missionários ali. Então, naturalmente, só queremos agradecer a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito no campo missionário, apesar de nós, das nossas limitações. Quero também dizer aos irmãos que ainda vou aparecer aqui algumas vezes, não sei minha esposa, porque ela fica mais tempo em Curitiba do que aqui, mas eu estarei domingo que vem, no próximo domingo, estarei no interior de São Paulo pregando, peço as orações dos irmãos, e no outro final de semana, nós estaremos fazendo uma viagem bem longa e cansativa. Peço que os irmãos orem também por nós. Estaremos ali em Tessalônica, na Grécia, num retiro dos missionários que trabalham naquela região. Estaremos reunindo todos eles para um momento de preparo, de aprendizado. Estaremos indo daqui do Brasil, eu e o pastor Roberto Amorim, de Maceió, para aqueles dias com nossos missionários lá. Os irmãos estejam lembrando de nós nas suas orações. Bom, dito isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Quero ler um texto. Algum tempo atrás, aqui alguns domingos atrás, o pastor Israel mencionou, não pregou sobre o texto, mas mencionou esse texto, e então hoje eu gostaria de falar sobre ele. Capítulo 20 de Lucas, e vou ler a partir do versículo 27, que fala os saduceus e a ressurreição. Esse texto, ou esta passagem, também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, mas aqui em Lucas ele traz alguns detalhes que são importantes, e ele traz um pouquinho mais de detalhes, embora esteja narrando a mesma história. E eu quero ler com os irmãos agora e falar sobre esta passagem. Diz assim: chegaram então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos.
Então o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher? Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão, nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram: mestre, respondesses bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos por este momento em que estamos aqui juntos para te cultuar, para exaltar teu nome, para louvar, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e o nosso Senhor. E este é o dia, o Deus, que nós reservamos como povo teu, para cultuarmos a ti e para mostrarmos ao mundo que o Senhor continua governando e dirigindo todas as coisas. Agora, Deus, quando vamos trazer a tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar de maneira muito especial em cada coração nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, nós já ouvimos algumas mensagens nessa manhã, né? O coral de homens aqui cantou logo no início que Deus é santo, santo, santo. Depois nós ouvimos eles cantando novamente, pedindo a Deus que venha nos guiar, nos conduzir. Já ouvimos tantas coisas aqui nesta manhã, e agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração nesta passagem, com o propósito de que também os irmãos sejam edificados com ela. Porque quando o Senhor permitiu que esta passagem estivesse nas Escrituras, o propósito é nós estarmos atentos ao que a Escritura nos diz, o que ela nos ensina. E também estamos atentos ao grande poder que o nosso Deus tem em realizar e em efetuar grandes coisas. Daí então a palavra de Jesus a esse grupo: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Sobre isto que eu gostaria de falar. Mas quando Jesus esteve desenvolvendo o seu ministério neste mundo, ele encontrou aqui vários grupos religiosos, políticos. Ele encontrou aqui os essênios, os nicolaítas, os herodianos, fariseus, saduceus. Eram grupos que não se davam entre si, eram grupos diferentes, alguns com maior cunho religioso, outros com maior cunho político, mas eram grupos que não se combinavam entre si nas suas ideologias, nos seus propósitos, naquilo que eles imaginavam. Mas quando se tratava em atacar o ministério de Jesus, eles se uniam, e eles então tentavam desfazer tudo aquilo que Jesus vinha ensinando e pregando naquela ocasião, embora nunca tiveram sucesso. No capítulo 19 e 20 do Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos, os irmãos vão ver que esses grupos já tinham estado com Jesus. Alguns atacavam de uma forma, outros atacavam com respeito ao dízimo, outros de outra forma. E esses saduceus, que era um grupo especial, um partido político com cunho religioso, que formava a aristocracia de Israel, era um povo rico. Geralmente os sumos sacerdotes eram da seita dos fariseus,
eles concordavam com a política romana em Israel. Era um povo que estava sempre, como dizemos, batendo de frente com os fariseus, porque os fariseus não aceitavam isto, mas os saduceus aceitavam que Roma continuasse dominando ali Israel, porque Roma lhes dava certos privilégios que eles tinham, como religiosos e como políticos ali também. Então, esses saduceus, que era um grupo bem menor, mas tinham uma força tremenda política, porque eles eram pessoas ricas que tinham domínio praticamente daquele povo. Quando viram os outros grupos confrontando a Jesus, e Jesus respondendo bem, então eles imaginaram que iam fazer uma pergunta, que agora Jesus não tinha outra saída, a não ser aceitar aquilo que eles estavam dizendo. Porque esse grupo só aceitava aquilo que estava escrito. Portanto, eles aceitavam o Torá, né, as leis, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não aceitavam as leis orais, porque não estavam escritos ali. Os judeus tinham as leis escritas e as leis orais, eles não aceitavam as leis orais. E não aceitando as leis orais, eles não aceitavam a ressurreição, porque diziam que não estava escrito ali nos 5 primeiros livros. Não criam em anjos, naturalmente não crendo na ressurreição, não criam no céu. Eles não criam uma porção de coisas que Jesus estava ensinando. E quando viram Jesus, aqueles grupos atacando a Jesus, eles se juntaram e se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta. Aliás, eles expuseram uma questão crendo que Jesus não teria resposta para aquela sua pergunta. Então eles contaram a história deste homem que casou-se e não teve descendência, e depois veio o seu irmão cumprindo aquilo que a lei dizia, mas também não levantou nenhum descendente. Foi o segundo, o terceiro, o quarto, até o 7º, e ninguém deixou um descendente. Aí eles fazem uma pergunta, eles tentaram ridicularizar o que Jesus vinha ensinando, né? E lá, nos céus, ou então aqui na terra, depois que ressuscitarem, de quem ela será esposa? Uma vez que Jesus falava da ressurreição. E daí vem essa resposta de Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele dá 2 respostas interessantes. A primeira, mas eu queria dizer que esta questão que eles estão levantando aqui, não trazendo todos os detalhes, está em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 5, que trata da lei do levirato, em que havia uma certa ordem nesse sentido, mas eles pegaram aquele fato e distorceram um pouquinho. Diz o seguinte lá em Deuteronômio: se 2 irmãos morarem juntos, aqui fala de 2, né? Morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um estranho, alguém de fora. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo o seu dever de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der, perpetuará o nome do irmão falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. Mas se o homem não quiser casar-se com a cunhada, esta irá à porta da cidade, aos anciãos, e dirá: meu cunhado se recusa a perpetuar o nome do seu irmão em Israel. Não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir e disser: não quero me casar com ela, sua cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos e lhe descalçará os sapatos, cuspirá no rosto dele e dirá: assim deve ser feito ao homem que não edificar a casa do seu irmão. Está aqui em Deuteronômio. Só que tem algumas coisas que os fariseus não falaram naquele momento. Primeiro, que a Bíblia está falando se 2 irmãos morarem juntos. E o segundo é que o propósito colocado aqui no Deuteronômio é com respeito às propriedades, para que a propriedade da família permaneça no mesmo clã, na mesma tribo, na mesma família, e não venha alguém de fora e tome aquela propriedade, então divida aquela propriedade. Então existiam algumas razões na lei para que isso fosse feito. Mas os saduceus não usaram os detalhes do texto
colocado na lei. Eles extrapolaram, falando de uma história de 7 irmãos que haviam possuído a mesma esposa, mas realmente eles estavam ridicularizando para ver o que Jesus diria acerca da ressurreição. E daí, a ressurreição, como que fica? Ela será esposa de quem? E Jesus então responde, dizendo primeiramente, que na ressurreição os filhos, os que ressurgirem, estarão com um novo corpo, serão diferentes, nunca mais morrerão, são filhos de Deus. A sociedade celestial não é a mesma terrena. As coisas que acontecem aqui na terra não acontecerão no céu, será completamente diferente. Diz ele, nos céus não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. É diferente, é uma sociedade diferente. Mas ele diz mais, se vocês estão dizendo que não há na ressurreição, lá na história da sarça, quando Deus aparece a Moisés numa chama que ardia e não se consumia, Deus falou para Moisés que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus poderia ter dito, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó, mas ali está no presente, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Deus é Deus de vivo e não de mortos. Ora, ele mexeu com a essência daquilo que eles criam, dizendo que tanto Abraão quanto Isaac e Jacó estavam vivos, estavam vivendo no paraíso com Deus. Então a sua colocação de que lá no Pentateuco não tem nada escrito da ressurreição, Jesus quebrou esse argumento deles, trazendo esse episódio da sarça. Mas, meus irmãos, esta palavra de Jesus para os saduceus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, tem sido um dos grandes problemas em toda a história. Porque há tantos desvios, porque há tantas religiões falsas, porque há tanta queda, porque há tantos problemas. Porque, segundo Jesus, os homens não conhecem as Escrituras, aquilo que Deus falou e não obedecem, e nem conhecem o que Deus é capaz de fazer, porque Ele é um Deus poderoso. Vejam, irmãos, alguma coisa do passado que nos lembram esta palavra de Jesus. Quais as consequências que aquelas coisas trouxeram? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, logo no princípio da história, que o povo desconheceu a pregação de Noé. Quando Deus havia avisado que traria um grande dilúvio, e que todos os seres desapareceriam, mas Noé pregou durante 40 anos, avisando aquele povo que Deus havia de destruir os rebeldes, os pecadores, porque aquele povo estava se desviando, se corrompendo, estava em pecado, e Noé pregava e construía a sua arca, pregava e construía, para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas eu imagino, meus irmãos, que aquele povo dizia, mas um dilúvio, chuva que encha toda, até isso é impossível. Certamente eles olhavam as montanhas e diziam, isso é impossível, isso jamais vai acontecer. Mas chegado o tempo, a Bíblia nos diz que a chuva caiu, e caiu torrencialmente, e caiu muita chuva, e as águas foram subindo. Moisés com a sua família, com os animais, entraram na arca, a porta se fechou, e a chuva foi caindo. Aquela história de que Deus não tinha esse poder para fazer isso, eles não criam nisto, foi se consumando na vida deles, até que toda a terra se encheu de água, diz a Bíblia, e todos morreram, pereceram igualmente, somente Noé, os animais e a família foram salvos. Por que eles morreram? Por que isso aconteceu na história? Porque não acreditaram na pregação de Noé e descreram no poder de Deus de realizar grandes coisas e grandes milagres. Nós vamos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver no capítulo 11 de Gênesis a história da Torre de Babel. Deus havia dado uma ordem a Noé que crescesse com a sua família, se multiplicasse e enchesse a terra. Mas os homens daquele tempo resolveram ficar num só lugar e construir uma grande torre, cujo topo tocava nos céus. Desobedeceram a palavra de Deus, não atentaram para a palavra de Deus e o propósito que Deus tinha para a humanidade. E a Bíblia diz então que quando Deus viu que aquilo estava indo à frente, a torre estava se erguendo,
e havia uma intenção no coração daqueles homens, Deus disse: eia, desçamos e confundamos aqueles homens. Aquela torre, meus irmãos, foi destruída. Aquele povo se espalhou pela face da terra. As suas línguas foram confundidas, de maneira que a partir dali várias outras línguas surgiram. Eles pecaram, erraram e caíram, e muitos morreram, porque descreram naquilo que Deus havia dito ao seu povo, e não confiaram, não creram que Deus tinha o poder de fazer grandes coisas e grandes sinais. A Bíblia continua ainda falando disso, que aquele povo desconheceu a misericórdia e a graça de Deus, e não atentou para a sua justiça, e caiu em pecado, quando Deus avisou que eles seriam escravos, ou então que eles estariam sobre a escravidão ali em Israel. E aí então aquele povo começou a pecar, a se desviar de Deus, e veio uma grande fome, uma grande miséria naquela região, e durante 430 anos, aquele povo viveu como escravo no Egito, porque desobedeceram o que a palavra de Deus estava dizendo, ensinando, mostrando os rumos, os caminhos, e não creram no poder de Deus, de trazer um julgamento à altura da desobediência daquele povo. Agora eles voltam para a terra prometida, vendo milagres, sinais, maravilhas, coisas lindas que aconteciam, mas continuaram ainda descrendo. E depois de tantos anos, eles passaram agora, depois de 40 anos no deserto caminhando, agora eles vão passar mais uma vez, lá na Babilônia, 70 anos, aprendendo uma grande lição que poderiam ter aprendido antes, olhando as Escrituras e o poder, e conhecendo o poder de Deus. Desconhecer o poder de Deus e desconhecer a palavra, meus irmãos, nos trazem consequências como estas. Quando nós atentamos para a palavra de Deus, nós lemos, meditamos e seguimos e obedecemos, nós somos abençoados, mas quando desobedecemos, nós podemos crer que Deus tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Deus trouxe dilúvio, Deus trouxe punição a um povo, Deus confundiu a língua daquele povo, daquela nação. Deus tem feito coisas na história ao longo desses milhares de anos em que estamos vivendo, que o homem jamais pôde imaginar. Agora, os irmãos, creem que Deus tem poder para fazer muito mais do que isso? A palavra de Deus diz que Ele abalará os céus e a terra. A palavra de Deus diz que a terra será consumida pelo fogo. E às vezes nós estamos vivendo inconscientemente, não atentando para a sua palavra e descrendo no poder que Deus tem de fazer aquilo que Ele realmente prometeu. Mas voltando, meus irmãos, aqui ao texto, Jesus estava com os seus discípulos, e mesmo tendo dado essa palavra ali para os saduceus, Jesus mesmo viveu no seu tempo uma situação interessante que nós temos vivido até o dia de hoje. Jesus condenou no seu tempo a religião de aparência. Quando Ele disse para aquele povo ali em Israel: honram-me com os seus lábios e não com o coração. Quando Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, versículo 8. O exemplo ali, o que estava ali, é um povo religioso contestando a Jesus e os seus ensinos. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles herodianos, aqueles grupos que ali estavam, eles eram religiosos. Eles iam ao templo, eles ofereciam sacrifícios, eles diziam que cultuavam a Deus, mas Jesus está dizendo somente com os lábios. Somente com os lábios. Uma vez eu falei aqui, meus irmãos, que nós conhecemos alguns desses países, e nós vemos que esse povo é religioso. Como é religioso? Você não precisa pregar religião para esse povo, porque eles têm religiões de todos os tipos que você pode imaginar, e criam novas religiões, surgem novas religiões a cada dia. É um povo religioso, que busca não sei o quê, mas é um povo que não está comprometido com Deus. Então Jesus, naquele tempo, já batia nessa tecla que nós estamos vendo hoje. É um povo que honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
Uma outra coisa que Jesus dizia no seu tempo, que ele condenou o povo, ele fala da indiferença religiosa também. Quando o povo não tinha religião, não tinha nada, ou ia à igreja ou não ia, vivia uma vida indiferente. Quando ele fala para aquelas duas cidades, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque sem Tiro e em Sidão se realizassem os milagres que em vós se realizam, há muito tempo eles teriam se arrependido com roupas de sacos e cinzas. Mateus 11, 20. Era um grupo religioso, mas um grupo também indiferente. Tanto faz como tanto fez. Eles tinham religião nominal, mas não viviam aquilo com o coração. Não colocavam o coração naquela obra, naquelas coisas. Era um povo indiferente. E eu acho que esse foi o mais difícil, porque nós vemos lá em Apocalipse, numa das cartas de Jesus, dizendo, porque sois mornos, não sois frios nem quentes, vomitar-te-ei da minha boca. Eu creio que quando a pessoa é incrédula, há uma oportunidade de você falar para ela de Jesus e haver um arrependimento e uma conversão genuína. Mas quando a pessoa não é nem incrédula, nem é firme na fé, ela então não dá nenhum valor a esses tipos de coisas. É muito mais difícil de você evangelizar esses tipos de coisas, de pessoas. E Jesus então chama atenção para aquelas religiões ou indiferença religiosa que nós vivemos hoje. Jesus também chama atenção para a incredulidade no seu tempo, porque a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus falou no seu tempo, que está em Mateus capítulo 24, 37 e 39. No seu tempo, já havia isso. Não estavam atentos àquilo que Jesus estava ensinando. E será assim, disse Jesus, é hoje assim, será assim, como nos diz Noé, o povo se casa, se dá em casamento, mas não estarão atentos para a vinda do Filho do Homem, que virá de uma forma repentina. Um povo incrédulo, que não crê nessas coisas, não acredita nessas coisas. E aquele povo ignorava os ensinos e milagres de Jesus. Então Jesus, respondendo naquele dia, aqueles saduceus, ele estava falando de algo muito real do seu tempo, que acontecia no seu tempo, que haveria de acontecer nos dias seguintes. Mas eu quero falar, meus irmãos, e daí para o final da nossa mensagem, as consequências dos erros que cometemos hoje. Quais são os erros que nós cometemos hoje? Todos esses aqui é uma realidade, ainda estamos somando outros que vêm para o nosso tempo. E eu tenho percebido algumas coisas no nosso movimento religioso, na nossa vida diária, no nosso dia a dia com Deus, no nosso relacionamento lá fora, com as pessoas. Uma coisa eu tenho percebido, e é que muita gente pensa que alguns ensinos das Escrituras teve validade somente para um tempo no passado. Eu já ouvi isso aqui muitas vezes, gente até escrevendo livros sobre isso. Que os ensinos de Deus, que a palavra de Deus, que os ensinos de Jesus, teve uma relevância para aquele tempo e não para hoje. E alguns certamente até têm razão, porque no aspecto cultural, algumas coisas mudaram, mas o princípio não. O princípio permanece, o princípio é eterno. O nosso Deus não erra. Ele não ia escrever ou falar uma coisa que depois ia mudar, senão ele teria mandado colocar na escritura, olha, agora é assim, mas no futuro será diferente. Os princípios da palavra de Deus não mudam. Já cansei de ouvir por aí também, olha, nós temos que nos acostumar com a sociedade hoje, porque a família agora é assim. Já não existe um pai e uma mãe, uns filhos, agora é diferente. Nós temos que nos acostumar. Olha, meus irmãos, nós não temos que nos acostumar com isso, porque Deus não erra. E a Deus ensinou daquela maneira, e a Bíblia tem que ser cumprida, a sua palavra tem que ser cumprida. A Bíblia diz que não há sombra de variação no nosso Deus. Se foi assim que Ele ensinou, é assim que nós devemos fazer, e é assim que devemos seguir. Não é diferente não.
Nós é que temos desobedecido, não atentamos para a palavra e nos desviamos da palavra de Deus. Então esse é um erro que nós temos cometido muito hoje, crendo que as Escrituras, que muitos dos ensinos da palavra de Deus, não é para o nosso tempo. E eu quero dizer, meus irmãos, que tudo que está na palavra de Deus é para o nosso tempo, para cumprirmos. Mas um outro problema que nós temos visto hoje com mais frequência é ter uma religião, esquecendo do exercício da fé. Hoje a religião é moda. Há muita gente que assume, viaja quilômetros, passa por países para estar ao pé lá de algum guru, de alguma celebridade, e volta e diz, agora eu sou de tal religião, porque aquilo dá status. E era exatamente o que Jesus combatia no seu tempo, de homens e mulheres que seguiam a religião sem um compromisso real com Ele, uma vida íntegra com Ele, uma comunhão real com Jesus. O nome de religião nós sabemos que não salva ninguém. Ninguém será salvo, entrará no reino dos céus porque é batista, ou porque é de qualquer outra religião. Nós entraremos no reino de Deus porque recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e obedecemos os seus ensinos e seguimos a Jesus. Por isso que nós entramos no reino de Deus. Muitas das igrejas estão distorcendo os ensinos. Hoje eu não gosto de assistir programa religioso. Alguns eu ligo e vejo, mas eu já desligo para não pecar, porque a gente fica criticando. Por que está acontecendo isto? Porque os homens estão centralizando a fé da humanidade, do povo, a boa fé do povo em si, como sendo Ele o Deus, Ele o detentor do poder, Ele tendo a primazia, e esquece de apontar para a pessoa de Jesus. A grande maioria das mensagens que nós ouvimos hoje não aponta para Jesus como Salvador, não aponta para o homem como pecador, não aponta para a necessidade do arrependimento, não aponta para uma volta para Jesus, a confissão dos seus pecados. São erros que certamente Jesus apontaria para nós hoje. Mas eu quero concluir, meus irmãos, a minha palavra, trazendo alguma coisa talvez que possa ficar no seu coração e você meditar nisto. O aviso de Jesus ao sal dos seus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, nos alerta para algumas coisas. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós desconhecemos as grandes promessas que Deus nos fez. Como é bom você folhear a Bíblia, ler a Bíblia e encontrar ali promessas. Quando Jesus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se nós não conhecemos as Escrituras, não saberíamos que Jesus está dizendo, se você me buscar, aliás, Deus está dizendo, Deus está dizendo a sua palavra, se me buscarem, encontrareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus, nós esquecemos que o nosso Deus tem o poder de nos curar, de responder às nossas orações, de nos livrar, de nos libertar, de nos proteger diante das forças maléficas que estão sempre ao nosso redor. Desconhecer as Escrituras, meus irmãos, é desconhecer a presença do Espírito Santo que pode habitar conosco, habitar em nós, e estar conosco todos os dias, nos abençoando, nos livrando, nos ajudando, nos conduzindo, seguros em suas mãos. Desconhecer as Escrituras é desconhecer tudo aquilo que Jesus quer e pode fazer na sua vida, na minha vida, no dia a dia. E como nós somos abençoados, porque quando nós lemos, o quanto mais lemos, mais perto nós estamos de Deus. Desconhecer o poder de Deus é desconhecer que Deus pode salvar o mais miserável pecador, o mais perdido, aquele que está lá no fundo do poço. A Bíblia diz que Deus tem o poder para restaurar, para trazer de volta, para transformar, para fazer dele um novo ser, uma nova criatura. Quando Deus chama para vir a Ele, dizendo, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando Ele diz na expressão ali no Evangelho de João, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida.
Deus tem o poder de nos transformar, de nos salvar, de perdoar os nossos pecados, de curar as nossas enfermidades. Deus tem todos os poderes, e todo o poder nos céus e na terra, como diz a sua palavra. Desconhecendo as Escrituras e não crendo no poder de Deus, nós perdemos todas essas bênçãos que vêm no bojo desta fé, que Deus quer oferecer a nós. E a Bíblia ainda diz assim, que Deus é tão poderoso para fazer muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Deus é poderoso para fazer isso. Então, quando Jesus estava ali às voltas com os saduceus que queriam atrapalhar o seu ministério, queriam ridicularizar o seu ministério, ele trouxe essa palavra que eu creio que tem feito um efeito tremendo na minha vida e deve fazer na sua. Não cometam erros por não conhecer as Escrituras. Procure nas Escrituras o que ela diz acerca disso. Olha, aqueles saduceus conheciam o Torá e sabiam decor. Eles liam e reliam, tanto que eles confrontaram a Jesus, sabendo que Jesus era, pelo menos no conceito humano, era um rabi, era um homem sábio, que talvez taparia a boca deles como fez com os demais. Mas eles leram tantas vezes o Torá e esqueceram de atentar para essa realidade que Jesus está levantando aqui, de que tanto Abraão quanto Isaac e Jacó estavam vivos. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia traz nas suas entrelinhas ensinos que nós não vemos no escrito, mas o Espírito Santo de Deus nos revela, quando a nossa comunhão é real com Ele. Quando nós lemos as Escrituras, ungidos pelo Espírito Santo e cheios do Espírito, nós não ficamos na letra, mas nós vamos muito mais à letra, porque a palavra de Deus nos tem aplicações para nossas vidas que vão muito além daquilo que nós estamos lendo. Deus nos ensina através do Espírito. Quantas coisas talvez não estejam aqui escritos, mas estão nas entrelinhas daquilo que Deus colocou. Isso aqui é o suficiente para nós vivermos uma vida reta e ética diante de Deus. Mas muito e muito mais Deus pode ensinar e quer nos ensinar. Quando cheios do seu Espírito, nós vamos em busca nas Escrituras da sua palavra e cremos no poder que Deus tem de fazer grandes coisas por nós e através de nós. Portanto, meus irmãos, mantenhamos as Escrituras Sagradas no nosso coração, lendo com fé, com a mente aberta, e creiamos que Deus tem poder. Deus tem poder para mudar a sua vida agora mesmo. Ele tem todo o poder para transformar um ser pecaminoso, miserável, como muitos de nós já fomos, numa pessoa de bem, salva, para serem chamados filhos de Deus e viverem eternamente com Ele. Portanto, que esse mesmo Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos seguindo os seus ensinos. Amém? Amém.
nos ajude a nós obedecermos e a nós realmente lermos a palavra de Deus e cumprir, porque só ler não faz diferença, mas ler e pedir que o Espírito Santo nos capacite a vivermos aquilo que nós lemos e aprendemos através da palavra. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu desejo a todos os irmãos que Deus realmente nos dê uma semana, um domingo abençoado, e uma semana abençoada, onde você não perca de vista a presença do Senhor, onde cada um de nós possamos não só cultuar hoje, que é o domingo, mas durante toda a semana você possa oferecer o seu culto individual como pessoa ao nosso Deus. Vamos agora receber a bênção do Senhor através do canto do coral.